Foco, foco, foco. Disseram que para você ter sucesso, basta ter foco. Mas que quer dizer foco? Hoje eu estou colhendo os frutos de decisões que eu tomei 5 anos atrás, mas nem sempre foi assim. E depois de ler dezenas de livros sobre produtividade e ter assistido praticamente todos os vídeos do YouTube sobre esse tema, eu descobri que não é preciso 5 anos para mudar tudo. Dá para fazer em 45 dias e dá para fazer ainda esse ano. Nesse vídeo eu vou te mostrar como mudar a sua vida em 45 dias. E por que eu estou fazendo esse desafio de 45 dias? Eu percebi que de tempos em tempos a gente acaba relaxando um pouco e caindo na zona de conforto. É natural, acontece com todo mundo. Crescer exige ação, movimento, e vencer a inércia é doloroso. À medida que você aprende novas habilidades, a sua zona vai se expandindo, e tarefas que antes eram difíceis se tornam fáceis. Veja gravar vídeos, por exemplo. Esse aqui é um take do meu primeiro vídeo postado no YouTube. Horrível, né? Olha essa câmera, olha essa luz, olha esse doido que tá quase entrando dentro da câmera, quase batendo o nariz nela. Mas com o tempo, tudo vai se tornando mais fácil. Depois de mais de 140 vídeos gravados, eu aprendi. Pelo menos o básico, né? Então, semana a semana, desde 2021, os vídeos iam ficando cada vez melhores. Eu ia me soltando mais, conseguindo fazer umas piadinhas. A gente evolui até que chega em um certo ponto. E aí a gente cai na zona de conforto mais uma vez. Agora, gravar vídeos é uma coisa tão natural, tão simples, que passa a fazer parte da minha zona de conforto. Eu já consigo me soltar mais, fazer umas ideias diferentes, só que em determinado momento os números estagnam, é normal. E na internet, assim como pilotos de Fórmula 1, você consegue medir tudo com um número. Aqui pode ser o número de visualizações, o número de inscritos. Na Fórmula 1 é o tempo que o piloto faz na pista. E só para exemplificar para vocês, o meu vídeo se torna mais do mesmo. E aquilo que me levou do primeiro para o segundo degrau não é o que vai me levar para o terceiro, para o quarto degrau e fazer o meu canal decolar e fazer a gente se destacar. Agora eu preciso mais uma vez expandir a minha zona de conforto, desenvolver novas habilidades para fazer melhor. E esse exemplo dos vídeos que eu dei para vocês servem para absolutamente tudo na vida. O segundo motivo para fazer o desafio foi para motivar a minha namorada. Ela passou por algumas dificuldades esse ano para ter consistência, se sentiu perdida em alguns momentos. E eu não sabia exatamente como ajudá-la. Para mim as coisas são um pouco óbvias. Precisa ser feito, é difícil, é duro e eu sei que não é assim para todo mundo. Então eu pensei no desafio dos 45 dias como uma boa ideia para um motivar o outro e acabar se ajudando. Definitivamente fazer isso com alguém torna o processo um pouquinho mais fácil, mas não muito. E aí a gente criou esse grupo aqui no WhatsApp e fomos utilizando ele para documentar uma parte do desafio. Dá para ver que principalmente no começo a gente não foi muito bem e saímos do projeto algumas vezes. Normal. Mas com o tempo a gente se desafiou cada vez mais e começou a dar o nosso melhor, o gás. Afinal, quem estivesse perdendo, furando a dieta, deixando de fazer as coisas do desafio, teria que pagar dinheiro pro outro. Verdade. Parei completamente com algumas distrações e consegui colocar a minha energia em um novo nível de foco. Até porque eu já estou no final do ano e está bem difícil de continuar estudando nesse contexto de novembro, dezembro. Eu acho os meses mais difíceis de se estudar, porque tá todo mundo começando a pensar em férias, viajando. E no YouTube tá cheio de vídeos te falando sobre como ser bem-sucedido, a rotina das pessoas milionárias, bilionárias, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Mas acontece que a rotina dessas pessoas não tem nada demais de super produtivo. Elas só mudaram alguma coisa significativa na humanidade. Apenas. Steve Jobs acreditou que todo mundo poderia ter um computador pessoal na sua casa. Uns 10 anos disso acontecer e perseguiu isso durante muito tempo. Foi chamado de louco e até expulso da sua própria empresa porque era repugnante trabalhar com ele. Eu acho que não é esse tipo de sucesso que nós estamos procurando aqui. O Warren Buffett, por outro lado, o maior investidor da história, atribui o seu sucesso a pequenas, boas decisões. Ele diz que tomou algumas decisões ruins, várias decisões medianas de investir em algumas empresas e uma dúzia de boas decisões, de boas empresas ao longo dos seus 60, 70 anos de jornada investindo. E a maioria de nós não está disposta a esperar tanto tempo. Só que o sucesso ele depende de algumas boas escolhas que a gente faz, consistência e com certeza sorte também. E é nessas boas escolhas que o desafio dos 45 dias se fundamenta. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem hoje uma grande resistência mental. Então a capacidade de se forçar a fazer alguma coisa
a ficar concentrado durante aquele tempo, estudando, trabalhando, se dedicando em algum projeto, sei lá qual é o seu. E aí é onde o desafio pode ser uma grande oportunidade, uma forma de você aumentar a sua resistência mental. E se você falhar em um ponto ou outro, não se desespere. Existem duas formas de jogar esse jogo. Toda vez que você falhar, recomeçar a contagem dos dias, então dos 45 dias desde o começo, ou existe um modo onde você erra e tem algum tipo de punição. No meu caso e da minha namorada, a gente individualizou com algumas regras que não estão no desafio original, mas eu vou colocar algumas coisas que eu acho que todo mundo deveria tentar durante o seu desafio. O primeiro ponto dos 45 dias é o treino. Você pensa que é Chris Bumstead? C-Bum? Eu sei que essa é a parte mais óbvia e que todo mundo te fala e que todos os livros de produtividade, O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, todos os livros sobre hábitos falam sobre os treinos. Mas a realidade é que ele é um hábito angular, ele pode desencadear uma cascata de bons comportamentos e, além disso, faz muita diferença você criar aquela mentalidade de resistência mental da academia, aquela mentalidade de um passo depois do outro se desenvolvendo aos poucos. Então, uma atividade física todos os dias durante os 45 dias e 25, 30 minutos de treino contam sim. Inclusive, quando eu não consigo ir para academia, eu faço em casa aqui mesmo, caminhada ou uma corrida. Acordar cedo todos os dias. Então, tem uma coisa que eu senti muito e que hoje eu praticamente não consigo mais fazer o que eu fazia antes, de ficar até tarde acordado, sair muito, não consigo, cara. Eu já tenho esse hábito de acordar cedo relativamente bem definido, mas é um desafio você fazer os 45 dias acordando antes de 8 horas da manhã. No caso, a gente colocou 9 horas da manhã, foi um pouquinho mais leve. Então, mesmo nos sábados, domingos, feriados, a gente precisa acordar antes de 9 horas da manhã. Se você quiser ser um pouco mais rigoroso, pode descer isso aí para 7, 6 horas da manhã, sei lá que horas que você vai acordar. Mas acordar cedo todos os dias ajuda a regular os teus hormônios, teu ciclo circadiano, os teus níveis de cortisol e faz simplesmente tu ser muito mais eficiente, conseguir pegar as informações com mais facilidade, faz toda a diferença na tua vida. Terceiro ponto, seguir a dieta ao longo dos 45 dias. Então não comer besteira, se for sair da dieta, coisas controladas. E eu confesso que a gente não conseguiu fazer esse aí 100%, mas nossas saídas da dieta são coisas extremamente controladas e a gente tem um plano alimentar feito pelo nutricionista. A gente segue esse plano e lá tem uma refeição livre por semana. Só que essa refeição no momento ela não pode ser recheada de doces e muito pesada não. No nosso desafio não tá lá fazer a lista de atividades todos os dias, mas eu acrescentaria com toda a certeza. Essas coisas simples, elas fazem a maior diferença na nossa vida. Talvez, das 5 coisas que eu falei, se você passar todos os dias anotado, ser um pouquinho mais intencional com o seu tempo, saber o que você quer fazer naquele dia, mesmo que sejam 1, 2 ou 3 atividades, vai fazer diferença. Porque muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas quando a gente coloca no papel, fica mais fácil de tangibilizar. Sem contar que não basta só escrever, não basta só anotar, tem que de fato fazer. Até porque quando você escreve e faz, aquilo dá um feedback para o seu cérebro que aumenta a sua resistência mental. Então o que você se propõe para fazer, você realmente faz. Você cumpre com a sua palavra. E por último, que eu tinha até me esquecido de falar, é nada de álcool. O álcool ele atrapalha muito no dia que você está bebendo, você acaba comendo mais, dorme mal e um bocado de outras coisas, e no dia depois. Cara, eu parei de beber simplesmente por causa dos dias depois. Hoje eu bebo em algumas ocasiões, com certeza, mas nesse momento aqui de muito estudo, nesse momento de preparação para provas, eu não posso beber, não posso me dar esse luxo. E eu reduzi bastante a quantidade de álcool que eu consumo, não sei por quanto tempo eu consegui manter isso, mas hoje para mim é bem raro eu estar bebendo. Pois bem, esse desafio é difícil, essas são algumas das regras principais. Se você quiser adicionar a leitura à noite, todos os dias, 10 páginas antes de dormir, é uma coisa legal também, eu costumo fazer. Tem outras regras que podem ser feitas de estudar. Enfim, dá para incrementar o seu desafio. Mas esse aqui é um escopo, dá para começar e mudar de vida, tá no simples. Ter sucesso, tá no simples e fazer aquilo com consistência, melhorando cada vez mais. Saindo da zona de conforto, como eu estou tentando sair agora nos vídeos pro YouTube, e muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito. E para de ficar sempre mudando de ideia, sempre querendo pegar coisa nova que todo mundo tava falando, e mudando sempre a tarefa, a sua ideia, e foca em ser consistente. E uma outra parte interessante é que cada falha única, a pessoa precisa pagar R$1, e se for 2 falhas juntas, sei lá, faltar a academia e sair da dieta, R$10. E assim um fica devendo o outro, uma boa quantia aí no final do desafio. Com certeza tudo que eu falei aqui contribuiu para eu conseguir estudar bem durante a faculdade de medicina, pelo menos na segunda metade do curso, e trabalhar durante todo o curso na internet e crescer bastante no meu canal aqui no YouTube.
e meu negócio. Obrigado por assistir esse vídeo. E se quiser ver um vídeo sobre como se programar no próximo ano, eu vou deixar aqui no lado. E depois eu vou lançar outro conteúdo atualizado para 2024. Te vejo aqui. Mas se inscreve no canal, hein?